A Comissão Coordenadora da Coligação Democrática Unitária promoveu na sexta-feira, no salão do edifício da ex-Junta de Santa Maria dos Olivais, um debate público subordinado ao tema Parque Nómada, uma experiência de integração social, o projeto do Concelho de Coimbra. A iniciativa contou com a presença do vereador Francisco Queiroz, vereador na autarquia conimbricense e responsável pelo projeto. Bruno Graça, vereador da CDU na Câmara de Tomar, abriu o debate, referindo que o Concelho não tem tido uma estratégia para a resolução do problema da habitação social como um todo, ou mesmo no caso particular do Flecheiro. Esta questão tem vindo aqui em Tomar. Todos nós sabemos que, efetivamente, a habitação social é um problema grave aqui no nosso Concelho. Portanto, que é verdade que a habitação social no nosso Concelho não se limita só digamos, ao problema da etnia cigana. Portanto, é um problema que ultrapassa socialmente, digamos, essa minoria, mas que é muito sentido, quer dizer, porque nós temos aqui, e falamos muitas vezes no Flecheiro, mas esquecemos que temos outros bairros com gravíssimos problemas, como, por exemplo, o bairro 1º de Maio, que se calhar tem problemas quase tão grandes, digamos assim, em termos sociais, quando tem o Flecheiro, e que não está ligado à etnia cigana, portanto, não é essa a razão. Portanto, nós temos, de facto, esse problema grave. Eu penso que, como aqui o meu camarada de Coimbra vai apresentar e vai dizer, Tomar deixou passar um conjunto de possibilidades de trabalhar e de resolver, em parte, pelo menos, esta questão da habitação social. Coimbra não o fez, e há que dizer que, se calhar, não é por acaso que eu tenho os pelouros que tenho. Porque o camarada de Coimbra, os meus camaradas de Coimbra, ao longo destes últimos anos, e eles têm estado na Câmara quase permanentemente, os sucessivos presidentes de Câmara têm dado sempre à habitação social à CDU. Portanto, grande parte daquilo que tem sido feito em Coimbra na habitação social é da responsabilidade de camaradas meus da CDU lá em Coimbra, e eles souberam apresentar propostas e aproveitar muitos financiamentos que houve para minorar, digamos assim, essa situação. Ele vai apresentar isso em pormenor, e em pormenor, pronto, dizer isso. Hoje ele também virá dizer, com certeza, que esses programas não existem, que hoje a dificuldade para fazer isso é muito maior que era há 10 anos, ou quer há 8 anos, ou quer há 7 anos, e que nós temos o problema aqui quase intacto por resolver, e vão ver o número de fogos de habitação social que o município de Coimbra tem, e depois vocês dirão quantos comparem com o número de fogos de habitação social que o nosso concelho tem, e vão ver o que é essa diferença. Nós, infelizmente, aqui continuamos a ter uma estratégia para a habitação social, continuamos a querer resolver isto muito pontualmente, mas ter uma estratégia bem definida e bem traçada dentro das possibilidades que hoje há de financiamento, que não são quase nulas, e de facto não basta e não vale a pena, digamos, haver uma discussão em Tomar, quem é o pai da criança, de se falar em Tomar, que o Parque Nómada é que resolve o problema do Flecheiro, se é de uns ou se é de outros. A CDU tem estado calada nesse aspecto, como vocês sabem, porque nós preferimos fazer, e por isso nós, em vez de andarmos a dizer se é da CDU esta ideia, ou se é de outras forças políticas essa ideia, preferimos trazer os nossos camaradas que a fizeram, que a puseram em execução, para efetivamente lançarmos aqui o debate desta experiência, nos aspectos positivos que ela tem e nos aspectos negativos que ela também tem, para que nós possamos aqui melhor ficar mais armados em termos de elaboração de uma estratégia para o nosso Concelho, para a política de habitação social, aproveitando o que há de bom nestas experiências e tentando que as partes más não cheguem cá, quer dizer, que a gente evite aquilo que foi negativo no evoluir de toda esta situação em Coimbra, e que a gente faça a absorção daquilo que foi positivo, encontrando soluções para aquilo que foi menos negativo. É um determinado tipo de experiência que tem resultados positivos, mas tem enormes dificuldades, até porque, obviamente, ninguém estaria à espera que Coimbra fosse uma ilha, e que em Coimbra houvesse uma outra ilha, que era um parque nómada diferente do resto do país, não é? Portanto, toda a nossa intervenção ocorre num determinado contexto extremamente difícil. Foi aqui dito, e é verdade, a CDU
praticamente sempre, desde as primeiras eleições autárquicas, teve vereadores com responsabilidades atribuídas. Eu digo praticamente sempre, à exceção dos mandatos do Partido Socialista anteriores, do atual Presidente da Câmara, curiosamente, o mesmo Presidente da Câmara, Manuel Machado. Portanto, no primeiro ciclo de 12 anos, isso não existiu, mas existe agora de novo comigo, que já era vereador no mandato anterior, com maioria absoluta do PSD, este tem maioria relativa do Partido Socialista, e antes de mim houve outro vereador da CDU que também, dos 3 mandatos que teve, 2 teve competências na área da habitação social. Depois, eu gostaria de dizer que, obviamente, todo o nosso trabalho, não fôssemos nós comunistas, todo o nosso trabalho é no sentido de melhor servirmos as populações, de trabalharmos para que haja melhor qualidade de vida de todos os cidadãos do Concelho e, portanto, não apenas, obviamente, os cidadãos da etnia cigana, mas todos. Não é? Aliás, a esmagadora maioria do nosso trabalho é virado para pessoas que não são da etnia cigana, não é? E onde há desde algumas pessoas de ascendência africana, onde há algumas pessoas de países leste, onde a esmagadora maioria, a larga maioria, muito mais de 90%, são pessoas que nasceram em Portugal, filhos de portugueses, porque, de facto, o trabalho que fazemos no âmbito da habitação social é um trabalho dirigido a um vastíssimo conjunto de famílias que vivem em mil casas da Câmara Municipal de Coimbra. 1000 fogos que a Câmara Municipal de Coimbra tem. Não é nada se compararmos com as 12.000 que a Câmara de Setúbal tem, ou se compararmos com as não sei quantas que o Porto tem, que é um bocado mais, depois os outros já um pouco menos. De qualquer maneira, Coimbra andará aí no 4º lugar, Setúbal tem 12.000, como eu dizia, à volta disso, por exemplo, a Almada terá 3 ou 4.000, o Porto tem muito, o Porto é claramente a cidade com o maior número de habitação social, por toda uma série de razões históricas, não é? Que não vale a pena agora aqui enumerar. Lisboa também tem, obviamente, uma enorme quantidade de habitação social. Nós em Coimbra, por um conjunto de razões históricas também, muito brevemente, e antes de passarmos a um filme, tem a ver com vários factos. As primeiras habitações sociais que existiram em Coimbra foi há 100 anos, há 100 e poucos anos, com o chamado bairro operário do Bispo Conde, para quem conhecer Coimbra, ali na zona de Montes Claros, onde em tempos houve um matadouro, até há 40 e tal anos atrás, 50 anos, um bocadinho antes do 25 de Abril, salvo erro, e depois existe hoje a Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Não é? Portanto, aí pertinho, entre a Conchada e a Cruz de Celas, existiu um bairro operário. Não é? No tempo do Estado Novo, o Salazar, creio que as pessoas sabem, decidiu arrasar uma grande parte da alta da cidade. Não é? Portanto, sobretudo aquela zona mais alta da alta. Não é? Portanto, a zona que em Coimbra as pessoas designam como a zona dos Salatinas. Não é? Portanto, a zona mais acima, mais junto à Sé Nova, pronto, e essa zona, que foi toda ela arrasada, não é? Levou à necessidade de realojar largas centenas de famílias, não é? E essas famílias, nos anos 40, foram parar ao bairro de Celas, que era na altura completamente fora de portas, lá perdido, muito longe, não é? Em Celas, sim, mas lá longe, ao pé daquilo que é hoje o IPO, provavelmente poderão conhecer, e nas traseiras do hospital, do hospital universitário, da universidade, outro bairro, Fonte Castanheiro e mais alguns. E, portanto, as primeiras habitação social foi, obviamente, ao mandarem abaixo, ao arrasarem grande parte da alta, tiveram que, obviamente, alojar algumas famílias. E aquilo foi doloroso. Houve gente que, estamos a falar dos anos 40, nesses bairros ainda há pessoas, já de muita idade, que se lembram bem disso. Houve gente que se suicidou, houve gente, portanto, foram obrigados a ir para aqueles bairros, não pediram casa à Câmara, não é? Neste caso foi o Estado, a Câmara, que os colocou através de, na altura, não havia contratos de arrendamento, não havia nada disso, havia um alvará de ocupação, e portanto esses primeiros bairros ainda lá estão hoje. Neste momento nós, eu digo com algum orgulho, nós CDU, não sou eu, Francisco Queiroz, nós CDU estamos a reabilitar esse bairro de Celas. Eu acho que vai ser um bairro espetacular, mandamos as casas abaixo, estamos a fazer de novo, não é? Mas isso tem custos. Neste momento estamos na segunda empreitada, 34 habitações, isso custou 1,5 milhão de euros. Não é? Aliás, o concurso foi para 2 milhões, como estamos numa época em que os empreiteiros baixam custos, não é? Portanto, custa 1,5 milhão de euros. Isto, às vezes, para termos também a dimensão do que estas coisas custam. Não é? Mas, pronto, para além desses bairros, e de uma forma muito rápida, nós temos outros bairros. Temos um bairro da antiga Fundação Salazar, que é o bairro da Fonte da Talha, próximo do continente de Coimbra. Temos um outro bairro, o tal da Fonte Castanha, quase em frente, que é dos anos 40, o da Fundação Salazar é de 73, e
depois temos toda uma vasta área, para além de termos também um bairro na Conchada, uma zona tradicional de miséria profunda. Esse bairro da Conchada foi construída com fundos. Todas estas experiências vieram de programas de fundos. Né? Na altura do Comissariado do Norte para a Erradicação da Pobreza, foi possível a Câmara candidatar-se e construir 28 habitações. Temos depois uma vastíssima área onde a Câmara tem mais de 500 habitações, que é o chamado Planalto do Ingote, onde existe o bairro da Rosa, o bairro novo e o bairro velho do Ingote, um que foi construído pelo IGAP, hoje IRU, e outro construído pela Câmara, e onde existe depois também uma Quinta da Rosa, uma cooperativa, etc, etc. Portanto, existem cerca de 1000 habitações que a Câmara, que nós gerimos diariamente. E quando digo nós gerimos, nós não gerimos as casas, nós tentamos, com as pessoas, nomeadamente com as associações de moradores, todos estes bairros têm associações de moradores, que nós de alguma maneira incentivamos e apoiamos e com quem reunimos periodicamente, tentamos que as pessoas vivam o melhor possível nessas casas. Isto é preocupação da Câmara, preocupação do vereador, dos serviços da Câmara, não é que manter lá as casinhas, é que as pessoas que vivam naquelas casas possam ter oportunidades, e por isso temos uma divisão da área social que acompanha essas famílias, etc. Temos também, obviamente, e mesmo esta zona do Planalto, que eu me referia, onde há estes bairros, foi também possível construir todas estas habitações através de diversos programas, no essencial, de fundos comunitários ou outros, alguns são anteriores à União Europeia e à CEE, e também foi possível, portanto, com o esforço do Estado português foi possível, embora eu diga muitas vezes que aquilo que está na Constituição relativamente à habitação está por cumprir e que nunca foi feito em Portugal, embora tenha havido várias experiências, né? Desde o programa SAL até uma série de outras experiências, programas diversos, nunca foi cumprido o direito à habitação e, portanto, nós hoje, por exemplo, em Coimbra, um concelho com 150 e poucos mil habitantes, temos 11.750 casas vazias. 11.750 casas vazias. É evidente que uma boa parte destas casas estarão extremamente degradadas. Nós temos a noção de que na alta e na baixa um terço está degradado. Mas a verdade também é que temos milhares de pessoas sem habitação condigna. Só para terem uma ideia, nós, no Departamento de Habitação, hoje não se chama assim, mas na habitação, naquilo que é o meu pelouro, nós temos 530 e tal pedidos de habitação, que de acordo com a lei são situações de emergência, são pessoas que não têm condições financeiras para... E neste momento, aliás, está a crescer esse número, e está a crescer e a alargar-se para outro tipo de camadas sociais, não é? Portanto, posso-vos dizer que há pessoas... O tipo médio de pessoa que procura a habitação da Câmara Municipal de Coimbra, neste momento, é, se tivéssemos que criar um tipo, pois obviamente há pessoas de vários tipos, mas é uma mulher, uma família monoparental, uma mulher com 1, 2 filhos, 35, 40 anos, que tem pelo menos o 12º ano, pelo menos. Portanto, temos casos tivemos recentemente um caso de uma pessoa que tinha acabado de fazer um doutoramento, não é? Uma vergonha enorme. Eu já atendi pessoas no café mais próximo, porque há pessoas que têm vergonha de ir à Câmara dizer que não têm casa, ou que não têm dinheiro, ou que se acabou o subsídio de desemprego e estão a viver na miséria, etc, etc. Portanto, isto para perceber que toda a nossa política é no sentido de ajudarmos à resolução de problemas, à integração das populações. E aqui aparece também a comunidade de etnia cigana. No caso concreto, que depois vamos ver num pequeno filme, mais um bocadinho, estamos a falar em 2004, em fevereiro de 2004, 17 de fevereiro de 2004, salvo erro, ter sido possível inaugurar um centro de estágio habitacional, que na altura se chamou Parque Nómadas, uma estrutura, que vão vê-la, portanto é mais fácil do que eu estar aqui a descrever, vão ver, né? Uma estrutura onde existe um equipamento de apoio municipal, onde há houve um forte investimento, que ela é no Bolão, à saída de Coimbra, portanto, quem passa o túnel, quem conhece Coimbra, o túnel da Estação Velha para a Estrada da Figueira, Cantanhede, Mira, etc., imediatamente à saída, hoje até há um campo de treinos da Académica e exatamente a seguir existem esse pequeno bairrozinho de habitações pré-fabricadas que a Câmara construiu. Quer dizer que teve que infraestruturar, teve que fazer esgotos, saneamento, teve que pôr água, teve que pôr eletricidade, teve que fazer isso tudo e depois teve que construir. Isso foi possível, na altura, graças a um conjunto de programas que existiam, não é? Nomeadamente um programa que era o ICOL, que deu apoio e depois, inclusivamente, permitiu criar um conjunto de parcerias, etc. Portanto, esse equipamento foi construído em 2004
tem determinados objetivos, depois o filme acho que de alguma maneira os explica, e portanto direi apenas, digamos, a ideia central obviamente é um centro de estágio habitacional, isto é, a ideia foi pegar em população de etnia cigana que não tinha hábitos de viver numa habitação, que muitas vezes, alguns deles, quando tinham habitação, tratavam-na de uma maneira que tem a ver com não terem hábitos de economia doméstica, né? Dando batatas fritas e Coca-Cola aos filhos em vez de uma alimentação mais cuidada, enfim, toda uma série de coisas, não sendo alfabetizados, não levando as crianças à escola, não os vacinando, etc, etc. E a Câmara, através deste programa, conseguiu, de alguma maneira, com um conjunto de famílias, proporcionar, e hoje, diariamente, estamos lá, das 9 às 5h30, os serviços da Câmara, e os miúdos fazem trabalhos de casa, e os miúdos vão ao médico, e as mães vão ao médico, e são acompanhados, enfim, das mais diversas formas como veremos. É evidente que isto foi possível porque houve, naquela altura, hoje não era possível, neste exato momento a Câmara Municipal de Coimbra não há programas de financiamento, com os seus próprios meios não conseguiria fazer isto. Nós temos um orçamento municipal de cerca de 100 milhões de euros, mas não conseguíamos, de certeza absoluta, que temos outras prioridades. Neste momento temos prioridades de recuperar os bairros municipais, e mesmo aí o Estado, o Governo, traiu-nos, não é? Porque havia um programa que era o ProHabita, que permitia, que financiava a recuperação desses bairros, e nós estamos a financiar a recuperação desses bairros apenas com o orçamento municipal neste momento. Portanto, essa experiência começou em 2004, tem méritos. Inicialmente, convém também aqui dizer, houve um outro fator, uma outra razão que levou a que a Câmara rapidamente aderisse à experiência. Não foi só porque de repente se lembraram dos ciganos, ou porque de repente acharam que íamos ser modernos, e havia também um objetivo, que nomeadamente era aquele que o Presidente da Câmara de então, ou que levou a convencer o Presidente da Câmara de então, que era, portanto, havia uma família, um clã, uma família relativamente grande, não sei se não têm aqui familiares também em Tomar, que eram os Monteiro, e que viviam logo à saída da Estação Velha, há muitos anos, não é? E era necessário tirá-los dali até para construir aquele estacionamento que hoje existe e que era necessário na altura para o campeonato da Europa, não é? E portanto, quer dizer, juntou-se aqui o útil ao agradável, era preciso tirá-los dali, toca então, e havia a vontade do vereador da CDU de aderir a uma experiência que era uma coisa que estava a acontecer e que no âmbito desse programa, e criou-se então aquele centro de estágio habitacional. Inicialmente, os primeiros inquilinos foram aquelas 54 pessoas daquela família, portanto, o velho patriarca e os seus filhos e netos, etc. E durante algum tempo aquilo foi o bairro deles, digamos assim. Gradualmente as coisas foram mudando. A ideia é que, ao fim de algum tempo, e de acordo com uma avaliação contínua que é feita pelos técnicos, quando se entendia que eles tinham capacidade de viver para outro sítio, as pessoas eram mudadas para outro sítio na cidade. Isso também era possível, porque nós tínhamos casas noutros sítios da cidade, em bom rigor, sobretudo espalhados pela cidade, porque havia um programa, que já falei há bocadinho, que era o tal programa ProHabita, que ajudava a pagar 50% das rendas das casas que a Câmara arrendava e subarrendava. Também já não existe, não é? Também já não existe. E isso permitia que as pessoas, ao fim de algum tempo, pudessem ir para o outro lado. Hoje, por exemplo, estamos com essa dificuldade. Hoje as pessoas estão ali, alguns, aliás, dirão no filme, estão ali já há muito tempo e não temos onde os expor se quisermos mudar. Depois, obviamente, aquela família inicial dos Monteiro foram saindo. Hoje há 2 habitações que são dos Monteiro, onde estão familiares, né? O velho, o patriarca, aliás, quando o projeto começou em 2004, estava preso, e desde 2012 voltou a estar preso, apesar de ter já 80 e tal anos. Pronto, e basta perceber que aos 80 e tal anos os juízes até costumam ser um bocadinho condescendentes, o que não foi o caso. Portanto, estamos a falar de uma família de facto muito complicada, com histórias muito complicadas, em que o velho patriarca, hoje em Passos de Ferreira, acho eu, continua a dirigir muita coisa, mas de facto, portanto, isto para se ver que as coisas não são simples, não é? Mas aquilo mudou. Hoje há muitas outras famílias que já não têm nada a ver com o velho Monteiro, embora às vezes nós temos uma casa disponível e dizemos a uma família que está avaliada, que está na listagem, dizemos, olha, temos um lugar no Parque Nómade. No Belão, isso é dos espanhóis, não é? Os espanhóis é que mandam nisso. Não, calma, e às vezes têm medo, não sei, eu não me misturo com cigano. Então, mas você não é cigano? Não, eu não me misturo com cigano, não quero nada a ver com essa gente. Pronto, e portanto, porque obviamente, há problemas, quer dizer, se essas coisas fossem fáceis,
E, sobretudo, há que ter em conta isto, quer dizer, num momento em que não há emprego, num momento em que há graves dificuldades económicas, num momento em que a comunidade de etnia cigana, onde há gente maravilhosa, há gente impecável, não há mais pequena dúvida, mas há uma parte da própria comunidade que, ao longo dos tempos, aderiu facilmente às coisas fáceis, não é? Então, se eu posso ganhar 1000 euros por semana a fazer alguma coisa que não dá de trabalho, porque é que é de estar a... Portanto, há claramente problemas, como há, não são tão visíveis como há em muitos outros sítios, e há outro tipo de problemas, e, portanto, isto para perceber que não há soluções fáceis e que algumas destas soluções têm méritos. Nós temos um conjunto de pessoas, vocês vão ver, que tiveram ótimos resultados. Eu tenho enorme orgulho em ver algumas miúdas, nomeadamente raparigas, que estão no 12º ano, ou que já entraram no ensino superior. Ainda anteontem falei com uma jovem, que aliás, quando jovem, neste caso já de 30 anos, já mãe, mas quando os vizinhos, há pouco tempo, alguém dizia que não há ciganos, eu disse, então não sabe que a Joana é cigana? Oh, não é, não pode ser. Não. Estão a falar de alguém que já foi mediadora, que já foi isto, já foi aquilo, que é alguém com formação, até frequência do ensino superior, e, portanto, há pessoas que fizeram a sua vida, têm vidas normalíssimas, como toda a gente, não é? E isso é muito bom, não é? São belíssimas experiências. Há outros casos que não resultaram bem, não é? É um trabalho duríssimo. Aliás, quem tiver experiência na área de trabalho social perceberá que estas coisas não é 90% de sucesso, não. São coisas extremamente difíceis, mas sejam ciganos, sejam não ciganos, são sempre situações muito difíceis. Portanto, eu creio, e com alguma humildade, que há aqui coisas muito positivas, mas há coisas que não correram bem. Portanto, não vale a pena estar a tapar o sol com a peneira. E estas coisas foram possíveis num determinado momento em que havia dinheiro, em que havia... E onde, aos poucos, há pouco dizia aqui aos meus camaradas, que os técnicos estiveram desde a primeira hora, a diretora do Departamento de Habitação, uma série de técnicos que acompanharam desde a primeira hora o projeto, no primeiro ano tinham expectativas maravilhosas, até porque correspondia a uma altura em que os maridos estavam presos. E as mulheres tiveram um avanço espetacular, iam a toda a formação, algumas aprenderam a ler, parecia que de repente tinha mudado o mundo para aquela comunidade. Os maridos vieram da prisão, está quietinha, põe-te no teu sítio, não há mais cá coisa, e a coisa descambou. E caiu outra vez, não é? E, portanto, tem altos e baixos, tem bons e maus momentos. Não é a panaceia, não é a solução para todos os problemas. É um tipo de experiência interessante, acho eu. Como temos, eu termino já, como temos outro tipo de experiência, nós neste momento temos muita gente de etnia cigana que vive nos bairros sociais, e uns causam problemas, outros não, como há gente que não é da etnia cigana e que causa problemas. A esmagadora maioria das pessoas que vivem nos bairros sociais, a esmagadora larga maioria, são pessoas normalíssimas, gente impecável. Temos algumas famílias de etnia cigana que ficaram espalhadas pela cidade e temos bons resultados, boas experiências. Temos gente que começou a trabalhar, estou-me a recordar de um caso de um jovem que fez formação na área da proteção civil, etc. Foi trabalhar para os bombeiros municipais. Portanto, temos vários casos de sucesso. Temos outras situações que não são fáceis. Portanto, não estamos aqui a apresentar a solução para coisa nenhuma. Estamos a uma experiência de onde se pode, eventualmente, recolher, enfim, aspectos positivos. Cada um dos nossos bairros tem sempre um engenheiro responsável pelo bairro, o arquiteto e um técnico de serviço social. E os bairros grandes têm mais do que um, estão divididos. Não é? Portanto, todas as famílias sabem que há um responsável que atende as pessoas. Portanto, nós, naquela zona do Planalto, temos um gabinete da Câmara e toda a gente sabe que o seu engenheiro é o X e que o seu técnico de serviço social é o X, ou quase todas são mulheres, há um homem apenas, portanto, que faz esse trabalho, não é? E que tem o dia de atendimento e vão lá para colocar as mais diversas questões, não é? Ultimamente, muitas vezes, é dizer que não tem dinheiro para pagar as rendas, apesar de ser renda apoiada e de ser, portanto, uma renda que é proporcional aos rendimentos, e que agora vai piorar, porque agora saiu uma lei que foi aprovada na Assembleia da República, que é o PSD e a CDS, e que saiu em Diário da República no dia 19 de dezembro, que entra em vigor no dia 1 de março, vai fazer subir as rendas de uma maneira muito considerável, e vai ser um problema grave. Nós já andámos a percorrer os bairros todos
e vamos em breve também fazendo sessões para esclarecer as pessoas, para vermos como é que conseguimos resolver esse problema. Nós temos essa possibilidade, e temos-o feito, damos um acompanhamento a todos os nossos 1000 agregados familiares. Claro que não invadimos a privacidade das pessoas, não é nada disso, mas as pessoas sabem quem é o técnico. N vezes vêm ter com a diretora de departamento ou com o vereador, que tem um dia de atendimento, que foi ontem, por exemplo, ontem atendi uma série de municípios. Mas há um conjunto de questões que as pessoas vão ter com o seu técnico, sabem qual é o dia de atendimento e colocam aos técnicos. É evidente que muitas vezes nós não temos capacidade de responder, não é? Como é óbvio, todas as solicitações das pessoas. Mas ajudamos, somos intermediários na relação das pessoas com diversos organismos, etc.